A quarta profissão é a profissão de assessor de investimentos. Mas antes da gente falar sobre essa profissão de assessor de investimentos, uma pergunta que é muito comum é: Marcos, eu tenho um corretor de seguros, me impede de eu ter um assessor de investimentos? Não. Até porque um corretor de seguros vai tratar sobre a segurança financeira. O assessor de investimentos, como a gente vai ver agora, ele vai tratar do acúmulo de capital. Então você pode ter tanto um corretor de seguros quanto um assessor de investimentos trabalhando de forma concomitante. Trabalhando de forma alinhada com seus interesses, com seus objetivos e com seu perfil de risco. Tá? O que faz o assessor de investimento? O assessor de investimento ele vai tocar em toda a parte de acúmulo / expansão de capital. A gente vai trabalhar o pilar chamado investimentos, que é um pilar da vida financeira do cliente. O assessor de investimento vai poder trabalhar a parte de proteção financeira? Não, isso é papel do corretor. O que o assessor de investimentos ele vai fazer? Trabalhar como ele vai maximizar a rentabilidade do seu cliente, como ele vai exponencializar essa rentabilidade e tentar aumentar essa rentabilidade o máximo que ele conseguir. Então ele vai trabalhar na parte de montagem de carteira de investimentos e aí ele vai entender o perfil de risco do cliente, se é um perfil mais conservador, que é aquele cliente que não tem tanta aptidão ao risco, se é um perfil mais moderado, que é aquele cliente que entende que correr risco é necessário, mas não está tão disposto assim, e o perfil mais arrojado, que é aquele cliente que está disposto a de fato a correr risco. Então ele vai entender o perfil de risco do cliente. E depois que ele entende o perfil de risco do cliente, ele vai buscar no mercado ativos para compor a carteira de acordo com o perfil de risco desse cliente. Então ele pode colocar fundos de investimento de gestores de fundos, ele pode colocar ações, pode colocar BDRs, pode colocar produtos da renda fixa. Vai variar, ele vai montar uma carteira diversificada para tentar atingir uma rentabilidade mínima que o seu cliente, de acordo com o seu perfil e de acordo com o momento atual do mercado, esteja buscando. Então ele vai analisar o mercado. O meu cliente é um cliente conservador, o CDI hoje está em 10,4% ao ano. O CDI está alto. Querendo ou não, está alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar produtos que estejam atrelados ao CDI, porque hoje está alto. O CDI tende a cair? Bom, mais cedo ou mais tarde o CDI vai voltar a cair. Então eu vou pegar pré-fixados, por exemplo, para segurar essa rentabilidade do meu cliente por um tempo maior. Pré-fixado é quando você tem uma rentabilidade já pré-estabelecida. Essa rentabilidade ela não oscila com o passar do tempo. Então tudo isso vai do entendimento desse assessor de investimentos de acordo com o perfil de risco do cliente. E aí ele vai mandar a mensagem para o seu cliente e ele vai alinhar com o seu cliente ou todos os ativos, todas as estratégias que ele vai tentar para maximizar a rentabilidade desse cliente. Um ponto importante: um assessor de investimentos ele pode atuar de forma autônoma, mas de modo geral a maior parte dos assessores hoje eles estão vinculados a uma corretora, tá? Corretora de investimentos. Por exemplo, a corretora tem a XP, tem a BTG, tem a Genial, tem Rico, tem Orama. Então tem várias corretoras no mercado hoje. Existem assessores que são vinculados a essa corretora. E geralmente um corretor vinculado um assessor de investimento vinculado a uma corretora, ele vai recomendar ativos, ele está preso a recomendar ativos daquela própria corretora. Marcos, isso é bom ou ruim? Bom, depende. Depende do ponto de vista. Tá? Se você quer centralizar tudo em um único lugar, bom, isso aí também não é algo ruim. Agora, se você quer as melhores oportunidades do mercado, talvez o melhor fundo para o seu perfil seja na BTG, só que você está investindo pela XP. Então aquele fundo não vai ter na XP. Como é que você fica? Vai ter que pegar um fundo de um fundo, pagar uma taxa maior? Por quê? Porque o seu assessor fica preso somente a XP, nesse caso. Aqui é um exemplo hipotético, tá? Então termina que as recomendações elas são enviesadas ao portfólio que ele tem daquela corretora. E outro ponto que é importante falar também sobre o assessor de investimentos. Ele não tem uma visão a fundo do planejamento financeiro do cliente.
Então, ele não entende quais são os objetivos do cliente. Se o cliente não passar para ele, ele não vai entender a necessidade daquele cliente de liquidez. Por exemplo, ele pode pegar um título prefixado para resgatar daqui a 5 anos, só que o cliente tem o objetivo de trocar de carro daqui a 3. Como é que fica a liquidez desse cliente? Se ele não passar essas informações para o assessor. O assessor ele vai entender somente o perfil de risco, não vai entender os objetivos. Então termina que, de certa forma, pode chegar a ser um conflito de interesse. Não estou generalizando, pode chegar a ser. Tá? Média salarial de um assessor de investimentos. Bom, o assessor de investimentos hoje, ele tem uma média salarial de 7 a 13 mil reais por mês. E assim como o corretor de seguros, a sua renda recorrente ela tende a aumentar com o passar dos anos, quanto mais ele tiver de patrimônio sob gestão. Portfólio da carteira, né? Quanto maior for o patrimônio da carteira desse assessor. Que ele fazendo um bom trabalho, esse patrimônio ele tende a crescer com o passar do tempo, ele tende a ganhar mais com o passar do tempo. Coloquei 7 mil, que é uma média mínima para quem está iniciando no mercado, já tem 2, 3 anos de experiência para chegar nesse valor. 13 mil para assessores com a carteira de clientes já consolidada, tendendo a ganhar mais conforme os anos forem passando. Beleza? O que precisa para se tornar um assessor de investimentos e se vincular a uma corretora? Bom, para se tornar um assessor de investimentos e se vincular a uma corretora hoje, você precisa de uma certificação mínima que permita você a recomendar investimentos. A exemplo, o CEA. Através do CEA, você pode recomendar investimentos para os seus clientes. Se você não tiver uma certificação, você não tem esse poder de recomendar investimentos para outra pessoa. Se você recomendar investimentos para outra pessoa sem ter alguma certificação que permita você fazer isso, isso é crime, tá? Se pegarem você, você vai ter que pagar uma multa por isso. Em alguns casos, pode ser que você seja preso. Então, recomendar investimentos sem certificação é crime, beleza? Então, o assessor de investimentos é esse profissional que vai tocar nesse pilar específico de investimentos. Ele vai tentar maximizar a rentabilidade do seu cliente de acordo com o seu perfil de risco. E, além disso, o assessor de investimentos ele tende a ganhar mais com o passar do tempo, porque se ele fizer um bom trabalho, obviamente, estou supondo que seja um excelente profissional, a carteira dos seus clientes tende a rentabilizar, a crescer e evoluir na linha do tempo.